aos 12 anos de idade, eu tive uma imensa crise existencial. 12 anos? 12 cara? anos de idade. Você 12 lembra anos. disso muito claramente? Me lembro de cada segundo. Era sábado de manhã, me sentei na cama ao acordar e pensei, o que era morrer? Aí pensei, morrer deve ser ficar sem pensar. O que já é uma resposta ateia. Com certeza. Mas eu não notei isso. E não tinha acontecido nada? Nada. Assim, do tipo, perdi um avô, perdi uma avó, nada? Nada. Aos 5 anos de idade, na verdade, eu já tinha tido um teaser disso, porque eu me lembro de ter pensado, eu estava no carro, no banco de trás de um carro, eu pensei, será que quando eu morrer eu vou ter asas? Porque aos 5 anos as pessoas falavam de anjos e coisas, tem asas. Eu falei, mas o que é ter asas? Será? Então eu já pensava no assunto. Na verdade, o assunto ele rondava a minha cabeça. E aos 12 anos eu tive coragem de me entregar a ele, ao questionamento. E aí eu tentei ficar sem pensar, fui tomado de um desespero abrupto, porque eu percebi que não pensar era não existir. Isso me deu uma depressão, não uma depressão, uma tristeza, um desespero. Eu desci as escadas, eu morava numa casa, num sobrado em Santos, fui falar com minha mãe e meu pai. Meu pai, ateu, ficou quieto. Minha mãe, católica, mas eu amo isso, católica não praticante. Não praticante. Né? E aí, ela me... Ok, eu coloquei o assunto, ela falou, vai falar com o bispo. Eu fui falar com o bispo, eu nem vou colocar aqui, a conversa não foi convincente, eu falei, não. Aí eu comecei a conversar com todo mundo à minha volta, porque eu falava, como é que as pessoas conseguem rir, ser felizes, se elas sabem que vão morrer? Aos 12 anos. Eu achava normal. Era a insustentável densidade de ser de uma criança. Nossa, né? Era estranho, porque eu não entendia como é que... Você está rindo do quê? Se a gente vai morrer. Por que eu vou fazer alguma coisa se eu vou morrer? Uhum. Bem, aí ok, tem uma hora que a coisa se alivia um pouco, eu tenho que viver, tenho que fazer outras coisas, e aí eu desisti de fazer perguntas para as pessoas à minha volta, porque elas me achavam esquisito, me achavam, não sabiam responder, e naquela época, 1967, 68, o homem pousou na Lua em 69, então eu já amava o espaço. Eu amava, como amo, o espaço. Mas te dava uma sensação de que no espaço haveria respostas ou não? Era uma paixão diferente? Era assim, alguém que vai pousar na Lua com certeza sabe responder melhor as minhas perguntas do que quem está do meu lado. Entendi. Então, já que só existe matéria, eu quero saber tudo que dá para saber sobre a matéria. Então eu comecei a escrever para a NASA. Né? E eu escrevi, me lembro que eram 13 ou 15 endereços diferentes, eles eram de uma gentileza absurda. Me mandaram, inclusive, amostras de alimento desidratado do que os astronautas usavam. Isso. Jura? Eu tenho guardado até hoje, não o alimento, eu comi. Não, sim. Mas as respostas. De uma gentileza absurda, sabe? E eu falava, eu tenho 13 anos, sou estudante brasileiro, quero ser físico. Era maravilhoso. E aí eu acabei achando que a física ia me dar as respostas, porque já que só existe matéria, então vai me dar as respostas. E as respostas básicas são de onde viemos, onde começou. E a física, de fato, eu entrei no Instituto de Física da USP, muito concorrido. Para entrar lá, imagina, são 3 candidatos para cada vaga, ainda hoje. Ai, graças a Deus. Ninguém quer saber de física, mas tudo bem. Aí, ao longo do processo, eu percebi que a física, por mais maravilhosa que fosse, não tinha as respostas para as perguntas que eu Transcendentes. Transcendentes. Tinha para as materiais. Muito. Na verdade, é uma resposta complexa, porque quando você pensa na física quântica, ela bagunça tanto a compreensão da matéria
que ela meio que é quase que uma espécie de fusão para a não matéria, sabe? Assim, a compreensão, a visão que a física quântica fornece sobre o que é a realidade, ela é muito parecida em algumas coisas com muitas das coisas que são ditas nas entrevistas. Sobre a experiência quase morte. Sobre a realidade além da nossa realidade. Que é a questão de você... Tem uma entrevista que eu faço com um físico chamado Amit Goswami no canal. Sim, eu fiz um retiro com o Amit. Então, fiz, maravilhoso. Ele fala como sendo a física quântica dando como se fossem duas dimensões. A dimensão das possibilidades e a dimensão da realidade. E a dimensão das possibilidades é aquela dimensão onde você não viu a coisa, então você só tem possibilidades ali. Quando você olha para a coisa, ela colapsa e vira uma realidade aqui. Então isso é muito parecido com muito do que se diz sobre a questão do tempo. É muito legal isso. Pois bem, aí eu estava fazendo física, adorando. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, de fato. Eu era curioso. Não, era desesperado. Eu era um desesperado. Desesperado por respostas. Exatamente. E aí eu tinha um irmão que era esquizofrênico e ele tomou LSD. Mais novo que você. Mais velho. Mais velho. 3 anos mais velho. Quando eu tinha 19 anos, ele se matou. Ele tomou 3 dias seguidos de LSD, ele já era esquizofrênico, teve uma viagem sem volta, ficou internado 6 meses, e depois disso ele saiu e acabou se atirando do 11º andar. E quando isso aconteceu, e meus pais se separaram no mesmo ano... Logo depois. Um pouco antes, um pouco depois, o fato é que o conceito de família que me sustentava se desintegrou. Totalmente. E aí eu me vi olhando para a física, que por mais maravilhosa que seja, é uma matéria altamente virtual, abstrata e isolada. Sabe? Um físico, ele fica pensando em números, em conceitos abstratos, e o amigo dele é um lápis, ou um giz. Então, eu numa situação que me vi absolutamente carente, eu perdi totalmente o interesse em física. Quando eu recebi uma bolsa muito importante para mim, que eu queria muito, que era uma bolsa da FAPESP, era muito difícil conseguir, eu consegui na graduação. Na semana que eu recebi, meu irmão morreu. E aí eu cheguei para o meu orientador e devolvi a bolsa. Eu falei, eu não quero ser físico, eu quero ser feliz. E eu amo física e continuo amando, mas aí... Mas naquele momento, tudo que estava constituído até então, a física, a família, tudo que você tinha de estrutura desabou. Desabou de uma forma estranha, porque eu ainda continuava em busca daquelas respostas. E agora, o que eu faço? Naquela época, pouco depois, eu me formei em 1978. Em 1979, houve um fato que me chamou muito a atenção, porque até então a física não falava sobre o que eu queria, falava sobre coisas muito interessantes, mas tipo, e aqui? E aqui? Como é que fica aqui? O que você diria, o que você queria era essa coisa que transcende a matéria. Porque a física da faculdade fala da matéria. A questão é a seguinte, para a física, ok, hoje o mundo, o universo surgiu no Big Bang, numa grande explosão. Aí você pergunta, e o que a física tem a falar sobre o momento zero do Big Bang? É chamada de singularidade, porque nesse momento zero, as leis da física não funcionam. Sim. E aí, se você perguntar, e o que havia antes do Big Bang? Aí a resposta é, você não pode perguntar o que existia antes do Big Bang, porque o conceito de tempo
foi inventado, foi criado no Big Bang. O espaço também. Né? Então, é muito difícil você ficar com tudo isso. E aí? Mas eu estou aqui, eu sinto o tempo passando e tudo mais. Ok, eu estava nesse mato sem cachorro. E aí, em 1979, em Santos, onde eu morava, né, minha cidade de origem, teve um fato muito interessante. Quer dizer, agora posso dizer interessante, mas uma adolescente saiu de casa... falou para os pais, vou até a padaria ou farmácia, não sei, e não voltou. 3 dias depois, os pais desesperados, já tinham ido a todos os hospitais, polícia, tudo, e nada da pessoa. Um amigo dessa família, que era amigo da minha família também, foi sorrateiramente, pegou uma foto dessa menina e levou até a Maria do Carmo Rangel. Eu falo o nome dela em homenagem a ela. A Maria do Carmo Rangel, ela tinha uns 70 anos, era filha de general, morava em São Paulo, na Rua do Paraíso, e ela tinha um dom. Ela olhava para a foto e falava sobre a pessoa. Jura? Sim. Maria do Carmo Rangel. Aí, ele fez isso sem a família saber. E mostrou, inclusive, a Maria do Carmo... Bem, deixa eu contar a primeira história. A Maria do Carmo olhou para a foto e falou, ela está bem... Ela está longe, ela está acompanhada e ela vai ligar para os pais. Nessa ordem. Nessa ordem. Aí, esse meu amigo teve coragem de, então, contar isso para a família e devolveu a foto. Uma semana depois, ela ligou para os pais. Ela estava bem. Ela estava no Nordeste, que é longe de Santos. Estava acompanhada do namorado. Ela tinha fugido com o namorado. Não era nada de grave. Era só irresponsável. Era uma irresponsabilidade. Exatamente. Mas quando eu soube dessa história, eu fiquei louco. Porque, peraí, o que é o tempo? O tempo é uma grandeza que, para a física, ela é linear. Ou seja, não dá para eu ir e voltar. A relatividade de Einstein não tem nada a ver com isso. Você dá 1000 voltas no planeta para mexer 1 milésimo de segundo e você não volta atrás. De repente, essa mulher falou tudo o que ia acontecer na semana seguinte. Então, essa foi falou o que tinha acontecido e o que iria acontecer. Exatamente. Então, o que acontece? Foi um murro na boca do estômago, que eu amei, porque foi a primeira vez que a física foi nocauteada dentro da minha cabeça. Então eu percebi, então a física de fato não tem todas as respostas. Né? E a partir daí eu comecei a abrir minha cabeça. E a partir daí eu comecei a trabalhar em outras coisas. Né? Teve uma época que eu fui músico, teve uma época que por muitos anos eu tive uma produtora junto com meu irmão, que fazia comerciais para a televisão, e eu ficava na minha busca também, não exatamente de espiritualidade, porque... Você nem dava esse nome, né? Aliás, eu acho um nome esquisito. O que é espiritualidade? Hoje em dia eu falo, é a vida. É a vida, aqui é um pedaço da vida, a vida inteira é maior do que isso. Mas eu fiz cursos e eu não percebia nada em mim. Nada em mim. E nada que eu pudesse investigar de uma forma que eu considerasse razoável para quem tem uma informação científica, digamos assim, mas sem querer superdimensionar a capacidade da ciência trazer respostas. Mas eu não via nada.